E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o julgamento de Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ela que fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Mara, muito boa tarde para você. Conta para a gente quais que são os detalhes desse julgamento. Oi, Renata, boa tarde. O pedido foi feito pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, e Zanin marcou para os dias 2 a 12 de setembro. Há uma expectativa que até outubro já tenha aí a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não só ele, mas mais 7 réus do chamado, na verdade, que a Procuradoria-Geral da República chamou de grupo crucial, que foi o grupo, de acordo com a PGR, responsável pelo planejamento do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, e também foi esse núcleo, de acordo com a Procuradoria, responsável pelo planejamento do plano de execução contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E conversando, Renata, com algumas fontes no Supremo Tribunal Federal, há sim uma possibilidade técnica de que um ministro possa pedir vista. Tecnicamente, isso é possível, mas o que se fala nos bastidores é que dificilmente um ministro da 5ª turma vai pedir vista, porque o pedido de vista prolonga ainda mais esse processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus do primeiro grupo, desse grupo chamado de crucial pela PGR. Então, qual é a justificativa? Isso porque, de acordo com o que a gente está ouvindo nos bastidores, é porque o processo ele foi feito de forma que os dois lados, tanto a Procuradoria, os ministros da 5ª turma e a defesa dos réus, tivessem tido acesso a todo esse processo, a todo o rito. Então, não há justificativa, de acordo com essas fontes, para que, na verdade, um ministro venha pedir vista. Isso porque há uma expectativa da defesa dos réus e principalmente da defesa do ex-presidente de que o ministro Luiz Fux eventualmente viesse a pedir vista. Ou seja, quando pede vista, esse processo fica parado por cerca de 90 dias. Então, essa é a expectativa da defesa do ex-presidente. Mas o que se fala nos bastidores é que dificilmente Luiz Fux ou outro ministro venha aí pedir vista e a suspensão do julgamento para esse prazo aí de estudar ainda mais o caso. Isso porque tudo já foi explorado de acordo com essas fontes no Supremo Tribunal Federal. Mas é uma expectativa da defesa de Jair Bolsonaro, não só de Jair Bolsonaro, mas também dos outros réus. E aí vale lembrar também um fato importante, a gente chegou a comentar aqui ontem sobre as alegações dos réus, as alegações que foram apresentadas. O que as defesas dos réus, a gente percebe que nas alegações mudaram um pouco o discurso, viu, Renata? Até então, eles negavam que sabiam desse planejamento, negavam qualquer discussão em volta de deixar permanecer, fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecesse no cargo após a eleição do presidente Lula. Agora as defesas mudaram o discurso, estão dizendo que de fato foram discutidas alternativas para que Jair Bolsonaro permanecesse no cargo, mas só foram discutidas as alternativas, que inclusive a minuta do golpe que foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, na verdade essa minuta sequer foi assinada por Jair Bolsonaro. Isso é o que a defesa de Bolsonaro vem colocando e está colocando, mas o fato é que na delação primeira
nomeada, Mauro Cid deixou claro que Bolsonaro chegou até, na verdade, editar o texto dessa minuta. Então, de acordo com as expectativas dentro da Suprema Corte, a expectativa é que, de fato, o julgamento de Bolsonaro seja concluído já agora em outubro. Então, terá todo esse tempo, o julgamento começa no dia 2 e vai até o dia 12, e aí depois tem aí o tempo para os ministros da primeira turma avaliarem o relatório do ministro Alexandre de Moraes, que deve pedir ou não a condenação dos réus, incluindo aí o ex-presidente. Aí depois que os ministros da primeira turma vão bater o martelo. E aí, dependendo da quantidade de votos em relação à questão do julgamento desses réus, é que eles são condenados ou não. O fato é, Renata, que assim, o que a primeira turma quer e o que os ministros e o que na verdade está no ar no Supremo Tribunal Federal é que realmente esse julgamento seja concluído ainda esse ano. Porque caso venha aí um ministro pedir vista, que nos bastidores os ministros acreditam que seja muito difícil, mesmo diante da expectativa da defesa dos réus, se porventura houver esse pedido, o julgamento já não seria concluído esse ano, seria concluído só no início do ano que vem, e o ano que vem já é um ano de eleições, né, eleições gerais, e o Supremo não quer levar todo esse cenário para 2026, justamente para não politizar o julgamento e não politizar o processo mesmo em relação a essa questão dos crimes que estão sendo os crimes de atentado a tentativa do golpe de Estado, a abolição ao Estado democrático de direito. E além desses crimes, os réus também eles são acusados de outros crimes, como até organização criminosa. Apenas Ramagem desse grupo crucial, o deputado Ramagem, é que ficou fora dos crimes que, na verdade, ele ficou fora de cinco crimes, ele ficou fora de 2 crimes, que aí foram crimes que antecederam o pleito antes dele tomar posse na Câmara dos Deputados. O fato é que sim, o Supremo quer concluir esse julgamento até o final do ano para não contaminar o processo eleitoral do ano que vem, haja vista que o STF e os ministros têm consciência, Renata, de que tudo isso tem trazido muita tensão para o cenário político, tanto é que agora envolve até o governo americano tentando aí fazer uma pressão para que realmente paralisasse esse julgamento, mas não deu certo, porque o julgamento sim vai continuar. E havia sim uma dúvida, Renata, de que se os ministros iriam continuar apoiando o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que se ouve nos bastidores é que sim, Alexandre de Moraes, ele tem o apoio da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque o que se discute é que as medidas que foram tomadas por Alexandre de Moraes até aqui foram tomadas dentro da Constituição. Tecnicamente foram decisões de acordo com o que manda a Constituição brasileira, Renata.